Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Venho aqui hoje para darmos continuidade ao nosso trabalho na área de vetores. E hoje vamos encerrar essa parte inicial para que possamos fazer, um alicerce para que em próximos encontros possamos usar bastante vetores, sabendo manusear, tendo uma boa articulação para poder entender o contexto físico onde será aplicado essa noção de vetores. Então vamos lá. Eu coloquei aqui como um tópico agora a multiplicação de um vetor por um escalar, um número. Tá? Como é que funciona isso? Para um número real k diferente de zero e um vetor a diferente do vetor nulo, o produto de k por a é um vetor w, quer dizer, eu estou a multiplicar um vetor por um escalar, eu vou ter como resultado um outro vetor. Tudo bem? E isso aqui será o vetor w, sendo k vezes o vetor a. E esse vetor aqui tem as seguintes características. Primeira, o módulo desse vetor w é igual ao módulo do k, desse número real k, vezes o módulo do vetor a. Isso é uma coisa até bem intuitiva. A direção de w é a mesma direção de a. Tá? Então, vetores múltiplos, eu posso afirmar que são vetores que têm a mesma direção sempre, são vetores paralelos, enfim, estão sempre com a mesma direção. Se você analisar e enxergar dois vetores múltiplos, pode garantir que eles têm a mesma direção, são vetores paralelos. Ok? E 3, que é uma coisa bem mais interessante. Nesse contexto 3, estou dizendo o seguinte: se esse número, esse escalar, ele for maior que zero, estou dizendo que w, o vetor w, tem o mesmo sentido do vetor a. Em contrapartida, se esse escalar k for menor que zero, o vetor w tem o sentido contrário ao de a. Como é que pode funcionar isso? Vou fazer uma análise bem simples aqui. Eu tenho aqui, por acaso, dois vetores, tá, idênticos, vamos dizer assim, mesmo tamanho, tá? O verde e o azul. Eu pego e falo o seguinte: aqui é a origem do meu vetor azul, aqui é a ponta do meu vetor, aqui é a parte de trás do meu vetor azul. Eu chamo esse vetor azul aqui de vetor A. Ele tem uma direção, vamos supor, horizontal, tá bom? Sentido da esquerda para a direita, ok? Aí eu falo o seguinte: bom, como é que seria o vetor 2A? Eu tenho aqui esse vetor verde com um módulo igual ao vetor azul, tá? Eu quero o vetor 2A, eu vou dobrar esse módulo. Então está aqui, ó. Esse é o vetor 2A. Vamos comparar o vetor 2A, que é esse vetor daqui até o final do vetor verde, com o vetor A. A direção é a mesma, estão na mesma direção. Tá? O módulo é dobrado. Esse vetor tem um vetor A, aqui tem um vetor 2A. Ok, mas o sentido é o mesmo. Ambos vão da esquerda para a direita. Ok? Agora vamos lá. Eu quero pegar agora qual é o vetor menos A. O vetor menos A é o simétrico desse vetor azul A. Então seria isso aqui, ó. Esse seria o vetor menos A. Eu quero achar agora o vetor menos 2A. Como eu fiz antes para o vetor A, faria agora para o vetor menos A. Módulo igual, botei para cá. Então esse aqui para mim é o vetor menos 2A. Se esse vetor aqui é o vetor menos 2A, eu vou comparar o vetor menos 2A, que tem início aqui, final aqui, e vai dar direita para a esquerda. Quero comparar o vetor menos 2A com o vetor A. A direção é a mesma. Ambos são, no caso, o meu referencial aqui, horizontais. Mas os sentidos não são iguais. Né? O sentido desse aqui é da direita para a esquerda e esse aqui é da esquerda para a direita. Então, quando eu peguei um fator, um escalar, um número escalar, no caso 2, e multipliquei por esse vetor, um escalar 2, ele é positivo, eu preservei a direção, preservei o sentido. Mais precisamente o sentido, porque a direção, vetores múltiplos, mesma direção. Quando eu peguei esse vetor A e multipliquei por menos 2, que é um K menor que zero, opa, houve uma inversão. Quer dizer, a direção é a mesma, mas o sentido ele é contrário. Tá? Então, essa terceira propriedade, que é muito usual pra gente, em análises físicas, é bem recorrente, eu tenho que entender quando esse vetor K ele é positivo, eu tenho o vetor, né, que é o W, que é o K vezes o A, o W e o A vão ter a mesma direção e mesmo sentido. Né? Direção sei que tem, vão ter o mesmo sentido. E quando esse K for negativo, o vetor W e o A vão ter sentidos contrários. Tá? Se um está, vão ter a mesma direção. Lembrando que direção tem sempre dois sentidos. Né? Se um está num sentido, quando o K é negativo, o outro terá o sentido contrário. Tudo bem até aí? Bem, vamos a um exemplo aqui
E nesse exemplo a gente vai muito ao encontro do que a gente já falou nessa análise vetorial, basicamente nos fundamentos de vetores. Tá? Eu coloquei dois vetores aqui, dois vetores concorrentes nesse ponto aqui, um vetor A, um vetor B, o ângulo entre eles é de 60 graus, e eu falo que o módulo do vetor A vale 20, o módulo do vetor B vale 10, e eu peço o módulo do vetor D, que é o vetor diferença, só que o vetor diferença não é apenas o A menos B, nem B menos o A. Eu fiz uma coisa um pouco diferente. Esse vetor diferença aqui é o A menos 2B. Eu tenho que analisar, na verdade, o vetor diferença sendo o vetor A menos o dobro do vetor B. Até aí, tudo bem? Bem, então vamos à solução desse exemplo. Eu coloquei aqui esse vetor D, que é A menos 2B, é o vetor D que é igual a A mais menos 2 que multiplica B. Eu chamei esse vetor de vetor C, para facilitar um pouquinho. Bom, então aqui eu tenho o vetor B, eu tenho que pegar esse vetor, inverter o sentido dele, porque o vetor negativo está multiplicando, né? O vetor B e o vetor menos 2B têm a mesma direção, mas sentido contrário, tá? Virou isso aqui. Então está aqui o vetor A, aqui o vetor menos 2B, que eu chamei de C. Tá? E aqui eu apliquei a regra do paralelogramo para analisar que o vetor D, na verdade, é a soma do vetor A com o vetor menos 2B, ou vetor A com o vetor C. Para mim, C é menos 2B. Está aqui o vetor soma. Fechei o paralelogramo, criei aqui. Agora, na verdade, esse vetor C, que é o vetor menos 2B, em módulo é o dobro do vetor B. Então, ele vale também 20, assim como o A. Então, vamos ver. O A é dado na questão, o módulo dele vale 20. O B é dado, vale 10. O vetor menos 2B tem módulo 20, que é o dobro do vetor B. Então, esse vetor C, que é o dobro do vetor B, vale 20. Só que o sentido contrário ao de B, porque esse fator aqui, esse escalar aqui, é negativo. Até aí, tudo bem? Então, vamos lá. O que eu faço agora? Vamos analisar agora esse ângulo para poder aplicar a regra do paralelogramo que nós demonstramos já em aula anterior. Aqui é a direção da suporte do vetor B e do vetor menos 2B. Então, esse ângulo inteiro aqui vale 180 graus. Daqui até aqui, ó, 180. Se aqui tem 60, que é dado pela questão, esse ângulo que eu botei como azul aqui é o ângulo de 120. E é esse ângulo que eu vou usar na regra do paralelogramo. Então, seria o quê? D ao quadrado é igual ao módulo de A ao quadrado mais o módulo de C ao quadrado, mais duas vezes o módulo de A vezes o módulo de C vezes o cosseno entre eles dois, que é o cosseno de 120. D ao quadrado vai ser, módulo de A vale 20, o módulo de C, que é igual ao módulo de menos 2B, que vale 20. Então, ficou D ao quadrado igual a 20 ao quadrado, mais 20 ao quadrado, mais duas vezes de 20 vezes 20, vezes o cosseno de 120, que geralmente é dado na questão. Tá? Como aqui é um exemplo, estou fazendo junto, tá? Mas no exercício, no problema, ele vai dar, vai fornecer isso para você. Tá? Então, cosseno de 120 vale menos meio. Tá? Cancela esse 2 com esse 2 aqui, aqui fica D ao quadrado igual a 20 ao quadrado, mais 20 ao quadrado, 20 vezes 20. 20 ao quadrado, só que esse menos aqui troca o sinal daqui. Eu posso cancelar esse 20 ao quadrado daqui com esse 20 ao quadrado daqui. Então, fica D ao quadrado igual a 20 ao quadrado. D é mais ou menos a raiz quadrada de 20 ao quadrado, só que o D é um módulo do vetor Dzão. Se é módulo, é a parte positiva. Então, eu vou, na verdade, ignorar a negativa, vou usar somente a positiva e chego no final da questão. Quer dizer, o módulo do vetor D, que é o que ele pede aqui, vale 20. Okay? Uma maneira também simples de resolver nesse contexto dessa questão em particular é o seguinte, olha que interessante aqui. Dá para ver que o tamanho desse vetor vermelho, que é o menos 2B, que eu chamei de C, é igual ao módulo do A, porque isso aqui virou 20, o A é 20. Então, aqui eu tenho, na verdade, um paralelogramo, então aqui, ó, também é 20. Esse pedaço aqui, esse pedaço daqui, que eu estou destacando aqui, botando esse branco um pouquinho mais forte, ele também vale 20. Só que a direção daqui, por ser um paralelogramo, né, isso aqui é paralelo a isso aqui, ok? Então, esse ângulo daqui com esse aqui são iguais, são alternos internos, geometricamente falando. Então, aqui, ó, eu tenho um ângulo também de 60 graus. Ora, se eu tenho um ângulo de 60 graus e tenho um triângulo isósceles aqui,
aqui também é 60, aqui também é 60, então um triângulo equilátero. Então, isso aqui é 20, aqui é 20, aqui também vai ser 20. É uma outra forma de fazer, mas é uma situação particular dessa questão, tá? Isso aqui é uma situação mais genérica, tá ok? Bem, pessoal, hoje a gente fica por aqui. Um abraço, tudo de bom.